Silva Pereira, Ivanildo Aparecido de Andrade. Por gentileza, você já pode vir aqui e os testemunhos também podem vir aqui no altar, por gentileza. Glória a Deus. É muito... Pode subir aqui, querido. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Aqui está uma família, né? Deixa eu cumprimentar vocês primeiro. Deus abençoe. Que linda. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aqui está a Zaya, né? Deixa eu ver, é Zaya, né? Isso, a Zaya. Tem um ninho, irmãos, e vai ser apresentada neste momento. A palavra de Deus nos ensina em Lucas 2, 21 e 22, diz assim, ó. Pode colocar lá para mim? Lucas, vamos ler o 21 e 22. 2, 21 e 22. Por que que nós apresentamos as crianças e não batizamos crianças? Porque a própria palavra de Deus, ela ensina muito bem. E ali em Lucas 2, versículos 21 e 22, diz que a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes que no ventre fosse concebido. E no 22 está aqui, porque nós apresentamos. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o quê? Apresentarem ao Senhor. Então, vocês estão fazendo corretamente segundo a palavra de Deus. Hoje, a Zaya está sendo apresentada ao Senhor. A Zaya tem 1 aninho. Ela está começando a aprender algumas coisas, né? Já passou, está gatinhandinho, daqui a pouquinho já está andandinho, né? Já deve estar andando, com anos, hoje já anda quase, né? Já está ali. E você imagina o dia da notícia chegou. Será que é menino ou menina? Será que como é que vai ser? Aí a menina, é a Zaya. Aí veio a Zaya, veio a felicidade para a família. E hoje a Zaya está sendo apresentado ao melhor de todos, a de todos e todos nós aqui, a Deus. Então neste momento nós vamos orar pela Zaya. Eu vou profetizar na vida da Zaya. Eu vou profetizar que ela vai ser uma criança muito inteligente, uma criança que vai aprender a palavra de Deus, que vai louvar o Senhor, que vai levar aos 4 cantos desse país, desse mundo, a palavra do Senhor. E eu profetizo dias lindos para ela, né? Em nome de Jesus. Nosso evangelista José vai estar segurando ela neste momento, porque nós temos o costume de agora orar e também colocar a hora da unção sobre a vida dela. Isso. Aleluia. Sempre as mãos para cá, nós vamos orar agora pela Zaya. Isso. É isso. Sempre as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos a Zaya ao Senhor, Pai. Está aqui os pais, os testemunhos, a igreja, Senhor Deus, que neste momento vem te adorar. Papai querido, eu profetizo uma criança, Senhor Deus, cheia de saúde, papai. Uma criança, Senhor Deus, que venha na sequência, Senhor Deus, conhecer a tua verdade. Uma criança que vai louvar o Senhor, vai surpreender os seus pais e a família, Pai. Em nome de Jesus, que as tuas potentes mãos esteja na vida da Zaya e de sua família, Pai. Senhor Deus, nós apresentamos ela ao Senhor. Aqui está uma concordância que a tua palavra diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, Senhor Deus, neste momento, Pai, a Zaya está sendo, Senhor Deus, purificada ao Senhor, purificada ao Senhor. Ela até baixou a cabecinha para receber. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor Deus, que a saúde, a alegria, Senhor Deus, eu sei que o Senhor vai dar muitos livramentos para ela e para sua família. Eu creio. Eu apresento a Zaya em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. E aqui eu entrego o certificado para os pais e parabenizo também aqui o certificado da apresentação dela, tá? Pode ficar aqui na frente. Vamos ficar ali para nós fazer uma foto. Vem cá, pastor Paulo. Vem cá vocês também. Vamos aqui. Ô, glória. Isso, pode mostrar o certificado, assim que tá a foto, né? Isso. Aí, isso. Dizia.
Aplauda o Senhor Jesus pela vida da Zaya. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. E pode ter certeza, Jesus, o Espírito Santo de Deus, agora viu que ela está aqui. Já viu desde a ciência, né? Mas viu essa apresentação. E a Zaya hoje está apresentada a Senhora. Oh, glória! É mesmo? Amados, aproveitando que eles estão aqui, deixa eu pegar aqui novamente para pegar o nome dos pais. Aqui a irmã Akira, né, irmão Vanildo, junto com a Zaya, eles querem ser membrar no Ministério Pentecostal Fonte de Vida. Oh, glória! É uma festa, uma alegria. Aí, pastor Paulo, que bênção. Então vamos orar mais uma vez agora. Se coloque de pé, apresentando eles, recebendo eles na casa do Senhor, tá? Senhor Deus, está aqui a Maquira, com o Vanildo, Senhor Deus, através da Zaya, Pai. Depois de apresentado mais um presente para o Senhor, Pai. A partir deste momento, Senhor Deus, aqui diante do teu altar, Senhor Deus, eles estão confirmando, Senhor Deus, a presença diante do Senhor para ser membros do Ministério Pentecostal Fonte de Vida de Garuva. Papai querido, receba eles na tua casa, fortifica eles, Pai. E aqui, Senhor Deus, eles vão receber muito carinho, muito amor e vão ouvir muito a tua palavra. O Senhor vai falar muito com eles, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa teus filhos e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Todos dizem amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Agora vocês vão descer aqui, ó, e a igreja vai vir te receber vocês aqui como membros, tá bem? E nós agradecemos também. Que Deus abençoe. Irmão, Deus abençoe também. Meu amado, que bom, né? Gostou ser testemunho, né, rapaz? Glória a Deus. A igreja agora recebendo, né, aí os novos membros do Ministério Pentecostal Fonte de Vida. A irmã Jaqueline já vai pegar a ficha lá de membros, né? Já vai entregar para eles, né, as 3 fichas para ser os novos membros do Ministério. Aqui esse lugar gostoso, pastor. Nós recebemos nossos irmãos, né, pastor? E é assim, ó, é uma festa, uma alegria, né? Recebendo todos, né? Olha só, foi apresentada e eles estão aqui, vão fazer parte agora desse ministério. Que Deus abençoe. Obrigado, Jesus. A casa é sua. Toda honra e toda glória é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Que bênção, né? Olha só que bênção. Todos recebendo eles, os irmãos. A gente fica muito feliz de ver os novos membros, né, na casa do Senhor. Amados e queridos, é momento. Tem alguém para testemunhar essa noite? Alguém para testemunhar? Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu ia só testemunhar quarta-feira na campanha, mas já faz umas 3 semanas que era para mim testemunhar, e sempre daí eu, igual aquele que é o paralítico, que o anjo chega do tanque, chega alguém antes, e hoje chegou a minha vez de testemunhar, amém, irmãos? Irmãos, na campanha da chave, os irmãos lembram, né? Teve a campanha da chave. Cada vez que nós chegávamos aqui na igreja, o Beto pegava a chave da nossa moto amarela, da Tornado, e trazia aqui na frente, junto com os irmãos. Um dia ele chegou ali, daí eu falei assim: você levou a chave? Ele falou: já levei. Aí eu sempre falava para algum irmão: essa chave vai virar o nosso carro. Sempre falava para algum irmão, falava, né, pastora? Essa chave vai virar o nosso carro. Essa chave vai virar o nosso carro. Porque nós temos minhas 2 motos. E como eu já estou ficando velhinha, né, irmãos? Não dá para andar muito de moto na friagem, né? Dia de chuva, frio. E eu estava orando e pedindo para Deus. Eu e o Beto junto. Porque nós aprendemos algo, irmãos, com Deus e com o nosso pastor Marcelo. Que nós temos que orar juntos
para o mesmo propósito. Porque não adianta eu orar para um carro e ele orar para um caminhão. Então nós estávamos orando por um carro. E nós temos o nosso carro. A irmã Kécia, meu irmão André já conhece, né, o Ombreno ali. E Deus, ele deu, irmão. Ele abriu a porta. Através da campanha sim, através da inspiração do pastor Marcelo, graças a Deus. O pastor Marcelo orou, né? Que eu falei, pastor Marcelo, ora por nós. Ora, para que Deus abençoe que nós conseguimos um carro. Né? E o pastor disse, você tem fé? Eu falei, eu tenho, pastor. Então você recebe. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade e eu digo, irmãos, mas foi na campanha da chave. Mas eu já fiz a campanha disso, a campanha daquilo. Não desista. Não desista. Amém? Porque tudo no tempo do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço aos senhores pela minha oportunidade. Glória a Deus. A campanha que a irmã se refere, a campanha da chave, é a campanha de cura e libertação, porque nós pedimos colocar as chaves aqui em cima. Aí tinha a corrente, nós quebramos as correntes, todas as correntes, né? E ela acreditou, ela botou a fé dela ali e Deus agiu. Como vai agir na vida de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe. Irmã Vanete, por gentileza, vem aqui à frente, sentindo o coração de orar pela senhora. As irmãs que vão orar aqui, a pastora Denise, por gentileza, e a irmã Sandra, por gentileza. Irmãos, amor, abraça ela aqui, por gentileza. Desde a hora desse culto, irmãos, eu estou segurando minhas lágrimas aqui. E a gente está vendo muitas coisas boas acontecer. Ontem a mãe Ivanete, a mãe Ivanete, ela passou uma notícia muito boa, me trouxe muita tranquilidade para ela também. Mas nós sabemos, irmãos, que é uma angústia muito grande que acontece. Alguns dias nós estamos ali orando, campanha de oração. Continua orando pelos irmãos, pelo nosso querido pastor Ney. Ontem à noite passou um filme na minha cabeça, desde o dia que eu conheci ele. E é uma pessoa que ele conquistou. Jesus sempre amou a ele, ama ele, e ele conquistou todos nós, com o seu carinho, com a sua dedicação à obra, né? Com a sua simplicidade. E ele está lá, irmão, respirando, ainda através dos aparelhos, né? Mas a irmã Vanessa esteve lá ontem e ela viu ele, como eu tive lá no UTI também, fui lá orar por ele, né? Amanhã eu vou lá novamente, amanhã cedo eu estou indo lá novamente. Essa de hoje, conta pra gente, irmã. A médica disse que não tem esperança, mas eu ainda creio no Deus que nós servimos. Oh, glória a Deus, eu creio, Jesus. A médica mesmo fica impressionada que ele não tem febre. Amém. E a pressão dele ainda voltou ao normal e ele está com o corpo quente novamente. Amém, glória a Deus. Eu creio em Deus, só Deus. Eu creio, Jesus, na vitória, Senhor. Quem crê, irmãos? Amém, Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração agora pelo pastor Ney, exclusivamente para ele. Vamos passar para a irmã Sandra fazer para o pedido de oração. Estenda as mãos para cá e vamos orar pela senhora Vanete, para Deus dar força para ela, porque é um momento de muita, né, angústia que nós estamos passando. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Papai querido, como nos apresentamos todos os momentos para o Senhor, pastor Ney. Agora eu estou apresentando a vida da tua filha, missionária irmã Vanete. Nós sabemos, Senhor Deus, a luta, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, a angústia que passa. Nós sabemos, Senhor Deus, o que ela tem passado com a sua família, com a nossa família, fonte de vida. Papai querido, mas o Senhor é o bálsamo, o Senhor que dá o refrigério ao nosso coração. Papai querido, em nome de Jesus agora, eu peço ao Senhor que continue, Senhor Deus, como ela acabou de dizer para a igreja, para o Senhor, Pai, que ela tem fé no Senhor, que ela acredita no Senhor, que ela tem esperança no Senhor, Pai. E enquanto Ele estiver respirando no Senhor, a nossa fé está contigo sempre, Papai. Queremos, Senhor Deus, mais e mais o Senhor sobre a vida do pastor Ney, porque sabemos que só o Senhor pode
fazer. A nossa única ação, Pai, é acreditar e ter fé. Então, Senhor Deus, com a igreja clama. É um clamor, Senhor Deus, que levantamos neste momento, neste culto da família, crendo no Teu poder, crendo no Teu agir. Nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua vontade tem que prevalecer. E cremos, Senhor Deus, que a nossa fé te alcança. É isso, papai, que nós oramos pela Tua filha, pelo pastor Ney, pela sua família, pelos filhos, pelos netinhos, Pai, por toda a família e toda a igreja. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem amém, amém, amém. Dá mais um abraço nela. Glória a Deus. Irmãos, é forte, porque é só Deus. O momento que nós estamos passando, a gente passa a notícia do grupo, as irmãs choram, as irmãs, os irmãos estão ali, todos com a mesma fé, na mesma devoção ao Senhor. E continue assim, tá? E Deus, e o Senhor vai ficar aqui, que você vai participar da sua oração junto com a caixinha de oração. Vocês três hoje. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos fazer um ato de fé, mais um ato de fé. Vamos fechar os corredores. Amém? Vamos orar junto. Um só propósito. O pastor já orou. Amém? Mas nós vamos fazer uma corrente. Uma corrente. Uma corrente. Pelo pastor Ney. Uma corrente pela caixinha de oração. Se há alguém enfermo aqui entre nós, né? Ó, irmão Levi. Vem aqui, irmão Levi. Vem aqui na frente. Tem mais alguém doente? Tem mais alguém enfermo? Pelo irmão Beto, que está com dor nas costas também. Amém, irmãos? Um só propósito, um só coração, união como somos, porque hoje é culto da família. E nós somos uma família em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, fazendo, Senhor, uma corrente, Pai. Uma corrente, Senhor, de oração, Pai querido e amado, em favor, Senhor, dessa caixinha de oração, Pai. O Senhor sabe todos os pedidos que estão aqui. Em favor, Senhor, do nosso missionário irmão Levi. Em favor do nosso irmão Beto, Pai, que está com nas costas. Em favor do nosso pastor Ney, que está, Senhor, naquele leito, Senhor, de enfermidade, Pai. E a cada um que está ali em volta dele também, Senhor, naquele hospital, Pai querido e amado. Coloca, Senhor, as tuas mãos, Pai. Teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada, Senhor, em favor dos teus filhos, ó Pai querido e amado. Senhor, cair por terra, Pai, se há aqui em nosso meio, Senhor, algum espírito, Senhor, de depressão, ó Pai, algum espírito, Senhor, que veio, Pai querido e amado, para atrapalhar, Senhor, as bênçãos dos teus filhos, ó Pai. Pai, Senhor, derrubando por terra, ó Pai. Em um nome de Jesus, Senhor, oramos, ó Pai querido e amado, num só propósito, num só coração, ó Pai, numa só união, Senhor. E eu creio, Pai, porque a tua palavra diz que tudo que será ligado aqui na terra está ligado no céu. Amém, e eu creio, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. E todos dizem Amém. Amém. E as palmas do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vanete, Deus abençoe, querida. A senhora sabe que a senhora pode contar com o pastor, com a pastora e com toda a igreja. Toda a igreja está em oração, toda a igreja está acompanhando, né, as notícias que a gente passa todos os dias no grupo, né? E eu peço também aos membros desta igreja, né, que realmente cada vez mais estejam em oração. Amém? Amados, é o momento agora de a gente devolver o que é do Senhor, né? É o momento de contribuição na obra do Senhor. E você que vai contribuir, você que vai devolver o seu dízimo, você que vai ofertar na casa do Senhor, pode ter certeza, irmãos, tudo aquilo que você faz para o bem do Senhor, a recompensa só vem dele para cada um de vocês. Papai querido, nós queremos te agradecer agora por todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua casa. Senhor Deus, todos aqueles que são fiéis ao Senhor, papai, todos que são devidos do carnezinho, papai, para a construção da obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus agora,
Eu, Senhor Deus, eu apresento a cada irmão, todos que estão aqui agora, todos os operadores, todos os dizimistas, eu creio que vão testemunhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai fazer nessa semana, Pai. Eu creio, Pai. Receba os dízimos e as ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, todos dizem amém. Pode vir, amados, nosso evangelista, o irmão José, vai estar ungindo as suas mãos. Venho trazer para o meu Salvador a minha oferta que tem amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta que tem amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, Maravilha. minha oferta de amor. O chão soca se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão soca se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo, tem amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo, tem amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. O chão soca se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão soca se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo, tem amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo, tem amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria irá prosperar e Deus recompensará. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria irá prosperar e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de todo coração, dando a eles os pães. Aleluia, palavra do Senhor Jesus, toda honra e glória dele. Estou bem rapidinho, dando honra aos visitantes. Quem está visitando pela primeira vez, erga a mão aqui, vai falando os nomes para a gente agradecer. Tem o nome do casal? Mariana, Gustavo. Deus abençoe a Mariana e Gustavo, os pais desses nossos novos membros. Deus abençoe, né? Casai. Quem mais lá atrás? Casal? Nome? Luiz? E da irmã? Zilda? Luiz e Zilda, meu ouvido tá bom, tá? Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que está visitando pela primeira vez? Amém? Ao nosso pastor Paulo, nossa pastora Célia, que está ali, que Deus abençoe, né? Da comunidade cristã Neemias. Já estive pregando 4 vezes lá em Lins, lá na igreja. A última vez foi 5 horas, né, pastor Paulo? Foi bênção, né? E o pastor Paulo e a pastora Célia vai ficar uma semana conosco aqui, irmãos. Quem dá uma glória e bem gostoso aí? Eita glória! Vai aqui tirar umas férias e já vai trazer a palavra. Então pode vir, querido. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. E pastora Célia, por gentileza, você vai olhar para o seu esposo. Eita glória. Ah, é? Para os nossos visitantes, seja bem-vindos. Sua presença é um prazer. Eita agora. Essa igreja ama você. Deus te ama, Deus te apoia assim.
Jesus. Jesus te ama e nós também. Volta se traga mais? Sim. Nem seja no culto. Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor Jesus pelos instantes da vez. Pastora Célia vai estar orando agora com seu esposo e vai estar trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Quero saudar a Maria Igreja com a paz, Senhor Jesus, amém? Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Nós tivemos em 2021, né? 2021 a gente esteve aqui e a gente está feliz de rever alguns irmãos e conhecendo outros também que a gente ainda não conhece, né? Mas eu já quero desde já agradecer ao pastor Marcelinho, pastora Denise e alguns irmãos que a gente conheceu hoje, que fez um almoço maravilhoso, gente. A gente não pode ficar muitos dias não, a gente vai engordar muito. O pessoal faz umas comidas fortes, boas e diferentes lá no nosso estado de São Paulo, né? É o nosso irmão Rogério, a nossa irmã Jaqueline e também estava lá a nossa missionária Regiane, né? E o evangelista Josuel. Então a gente já conheceu 2 casais aqui também que são uma bênção de Deus, receberam a gente muito bem. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe todo esse ministério, amém? Então vamos orar nessa noite pela palavra. Nós já louvamos, nós já adoramos o Senhor, ouvimos testemunho de bênçãos e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Estenda tuas mãos para o altar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar a vida do teu filho que vai ministrar a palavra nessa noite. O Senhor venha falar conosco, usar ele da maneira que tu queres usar, ó Pai. Usa teu servo nessa noite que foi escolhido para o dia de hoje. Derrama da tua graça, da tua unção. Abre a revelação da palavra, Pai. Fala em cada coração. Fala conosco nessa noite. Faça um milagre. Senhor, entrega bênção, cura, milagre, libertação, vitória nessa noite. Que seja uma noite, Senhor, de algo novo. Faz tudo novo neste lugar. Toma conta de tudo, Pai. Tudo aqui é teu, ó Pai. Usa teu servo para a glória do teu nome. Eu abençoo a vida dele. Coloca ele nas tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bem, queridos, quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi confiada, pastor Marcelinho, a esposa Denise, sua família, é uma bênção. Não quero me apresentar aqui, minha esposa, a pastora Célia, que há 38 anos, pastor Marcelinho ontem fez 28 e eu fiz 38, vou fazer 38, um pouquinho a mais de casado. Temos os 3 filhos, Lucas, Letícia e a Thaísa, que é pastora, minha filha, ministra. Um dia ela vai estar aqui ministrando uma bênção. Temos 6 netos, olha só, a família cresce. E temos um ministério vai fazer 26 anos, Comunidade Cristã Neemias, na cidade de Lins, e onde nós fomos o fundador desse ministério. O pastor Marcelinho já esteve lá 4 meses trabalhando lá no reino. Eu sei que é desafio, porque cada território tem um desafio muito grande. Lins é uma cidade também que Deus nos levou lá. O melhor lugar é onde Deus nos coloca. Não importa o ambiente, seja bom ou ruim, é onde Deus te colocou. É lá que Deus vai te prosperar e te abençoar, mediante a tua lealdade, tua fidelidade, teu compromisso com Ele. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha família, minha esposa, a pastora Célia, que também tem sido gigante na obra, né, na cidade de Lins. Tem todos esses anos, né, pastor, trabalhado como liderança do círculo de oração, jovem, administração, cuidado com a casa. Nós temos deficiência lá de obreiros para cuidar da casa. Aqui tem bastante, fiquei louvado seja Deus. Né? A gente tem que pagar para cuidar da casa de Deus lá, porque minha esposa cuidou por muitos anos. Mais algumas irmãs, né, fazendo justiça aqui, tem algumas irmãs que na sexta-feira reuniam para ajudar lá o trabalho, mas a limpeza. Mas hoje não é só isso, ela também é pastora, lidera a família, os filhos, a obra, a parte de tesouraria, ajuda, auxilia em tudo, né? A ajudadora, mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, né? Quem achará seu valor excede ou limites. Então eu creio que aqui também tem muitas irmãs, mulheres de Deus, que é virtuosa, que trabalha no reino, e vocês têm um papel importantíssimo no reino de Deus. As pastoras, eu tenho um carinho, um zelo muito grande pelo ministério feminino, irmãos, porque Deus tem usado muitas mulheres lá pelo reino, pela obra de Deus na cidade de Lins. Minha esposa tem sido uma dessas. Então louvo a Deus pela minha casa, minha família, minha esposa, que Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe. Amém. Queridos, e hoje o culto da família, é importante nós, domingo, né,
Eu sei que Deus, Ele é que dirige a palavra. Eu sou dirigido, guiado pelo Espírito, mediante aquilo que lemos, estudando, pensando, quanto mais alimentamos, mais Deus vai nos utilizar na sua obra, nos usar na tua obra. Mas, família, hoje é um dia importante. Eu quero aqui ler sobre família também. Vamos ler hoje no texto em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é claro, capítulo de número 6. Você que tem a sua Bíblia, já agradecemos os obreiros pela recepção calorosa. Cada um dos irmãos seja abençoado em nome de Jesus. O irmão Rogério, pastor Marcelino, família, já falei, e os demais ali na porta que nos receberam, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Gênesis, capítulo de número 6, é onde nós vamos ler. Eu penso que Deus vai falar também um pouco de família aqui hoje. E eu acredito que Deus está dentro desse lugar. Eu sempre anoto alguns temas, mas eu deixo o Espírito Santo nos direcionar naquilo que Ele deseja, irmão? Porque é Ele que guia a igreja. Sem o Espírito Santo, de nada vamos fazer. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Jesus, desde o primeiro dia do seu ministério, Ele foi guiado pelo Espírito. Até o deserto, Ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo que levou, não foi o diabo, foi o Espírito Santo. E às vezes nas provações é o Espírito Santo que te leva para o deserto. Viu? É Ele que guia. E nós somos guiados por Ele. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5. Diz assim o texto: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E diz o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo, Deus, haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e suas gerações andavam em suas gerações. E Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos sem cães Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Versículo de número 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento da arca, e abençoará por dentro e por fora com betume. Versículo de número 18, para adiantar. Mas contigo, falando para Noé, estabelecerei o meu pacto, o meu concerto, e entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Até aqui. Vamos orar mais um pouquinho. Eterno Deus, sou grato a Ti pela vida do pastor Marcelo, pastora Denise, sua família, seus filhos, seus netos. Eu quero abençoar. Deus abençoe essa obra que é sua. Agradeço pela confiança, pela oportunidade. Querido Espírito Santo, nos guia, nos dirige. Toma a minha mente, a minha alma, o meu espírito em tuas mãos. Fala com a igreja amada, Senhor, que foi comprada com o teu sangue lá na cruz do Calvário. Querido Espírito Santo, direcione o Espírito. Se tiver alguém, ó Pai, precisando de um milagre, eu sei que tem, e o Senhor pode fazer. Se tu queres, faça o milagre aqui nessa noite. Lavassuri Nicanda, Lavaxanda, Lavassuri, Comandarabassai, Remandagassuri, Mianda, Lavandarabassúria. Entra, Deus, com providência nesta casa. Traga o milagre, traz a cura, traz libertação, traga a cura na família, traga saúde no cônjuge, traga restauração. Ó Pai soberano e eterno, tu é Deus que sara a terra, que cura os enfermos, que liberta os oprimidos, porque a unção do Senhor está sobre esta casa. A glória, tua, o louvor é teu. A honra toda é dada ao Senhor nessa noite. Fala
conosco, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Pode ser amada, igreja, amados. Irmãos, qual é o seu maior patrimônio? Uma pergunta, uma interrogação. Quando você faz a pergunta, a pessoa vai te responder, você vai saber qual é a motivação dela. Qual é o maior patrimônio? Aleluia, aleluia. O meu, fala assim comigo, o meu maior patrimônio é a família. Sabia disso? Vocês sabem disso? O maior patrimônio meu, seu, é a família. Por isso que eu apresentei minha família aqui, meu esposo. É o que Deus instituiu. Família, o maior patrimônio. A primeira e maior instituição que Deus criou foi a família. Família essa que Deus estabeleceu lá nos princípios. No Gênesis, nós vamos no capítulo 2, versículo 18. Deus fala para Adão que ele havia criado o primeiro homem, e diz: Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora para que esteja diante dele. Aleluia, louvado seja Deus. Ali formou o primeiro casamento. Deus faz a primeira cerimônia. Nós sabemos os trâmites, como Deus colocou a esposa Eva ao lado do seu esposo Adão. Depois eles formam a família, ali forma a primeira família, e no meio da cerimônia Deus fala no versículo 24: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegará a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui a família foi formalizada por Deus, criada por Deus. E a família tem sido alvo de ataques pela antiga serpente desde o começo. Nós sabemos que a serpente, Satanás entra na serpente, engana. Através do engano veio a queda do homem. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. As consequências vêm, todo pecado. É bom que nós esteja consciente disso. O pecado é perdoado, mas as consequências são terríveis. Talvez eu falo, se Deus me direcionar, eu falo sobre isso ainda hoje. E Adão sofreu as consequências do pecado com a sua mulher, porque eles foram expulsos do Éden, porque desobedeceram apenas um mandamento. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia, nos dias de Adão e Eva, só tinha um versículo, e eles conseguiram quebrar, desobedecer. Qual foi o versículo? Deus ordenou, deu uma ordenança dizendo para ele: toda árvore do jardim comerá livremente. Vocês são livres, tem milhares de árvores no jardim, mas a árvore, aleluia, da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia que dele comer, certamente morrerá. Aqui fala, quando quebramos princípios e valores, a morte vem, a morte espiritual. A pior coisa é a morte espiritual, é a ausência de Deus no homem. Eles viviam num lugar de conforto, num lugar de delícia. O Éden quer dizer um lugar de delícia, de prazer, de alegria. Mas lá no Éden tinha a serpente, que tinha Satanás, que viu a obra-prima da criação. Deus instituiu o casal, a família, e o diabo, aleluia, se levanta contra essa família, contra essa família, e através do engano ele leva aquelas pessoas a desobedecer, aquela família a desobedecer a Deus. Foi assim que Eva foi enganada, como Adão também. Assim Deus disse. Ela fala para a mulher: é assim que Deus falou. Aleluia. O diabo aqui instiga a mulher a questionar a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não pode ser questionada. Mas ali o diabo, com as suas astúcias, que ele chega até a mulher e diz: é assim que Deus disse, não comerei da árvore do jardim. E a mulher disse, a primeira coisa, ela deu ouvido à voz da serpente. Meu irmão, cuidado com o que você ouve. A nossa audição é a entrada da alma, os nossos olhos são a entrada da alma. Então nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitas vozes que não são de Deus. A voz que introduzida no teu pensamento, na tua mente, que o diabo coloca: o irmão não gosta de mim, a irmã dá isso. Você maquina e cria pensamento. Talvez o seu pensamento seja o teu maior inimigo às vezes.
vezes, e você tem que ter um discernimento para entender que nem todo pensamento é Deus que está falando com você, mas às vezes é a voz da antiga serpente tentando destruir o teu lar, tentando destruir a tua casa, tentando destruir a tua família. Tem que ter cuidado, porque o juízo pode bater na porta. Aleluia. E a mulher, ela ouve a voz da serpente, disse, e o pior, ela começa a falar. Aleluia. Foi assim que Deus disse. E disse a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore do fruto que está no meio do jardim, disse Deus. Ela sabia que Deus disse. Deus fala para você que o seu casamento foi Deus que instituiu, foi Deus que te uniu. Cuidado com a voz que sopra na sua mente. O seu maior patrimônio não é o carro, não é a casa, não é o carro bom, não é o dinheiro. O seu maior patrimônio se chama família, homem e mulher. O casamento criado por Deus, ele é heterossexual. Aleluia, o homem e a mulher. Aleluia, ou seja, aleluia, ele é monogâmico, quer dizer um homem e uma mulher, e não duas mulheres, e não três mulheres. É um homem e uma mulher. Aleluia. O homem ter mais de uma mulher é poligamia. Deus instituiu o casamento hétero entre um homem e uma mulher. E ele diz lá na até que a morte os separe. Meu pai, eu tenho uma referência que casou com a minha mãe e teve 12 filhos. Sempre os pais da gente é uma referência. 12 filhos, 73 anos de casada. Aos 96 anos, Jesus levou ele crente. Porque Deus falou comigo no monte um dia da oração. Meu irmão, quem ama a família, ora pela família. Eu fui o primeiro a erguer a mão para Jesus. Orava no monte como um louco. Aleluia, clamava: Jesus, salva minha família, salva. Um dia Deus na madrugada falou: vai na casa do teu pai. Aleluia. Fala para ele, eu vou falar o que Deus falou comigo. Tira tudo. Fala com ele, tira tudo aquela idolatria, daquelas imagens de escultura que tem lá. Mas Deus foi debaixo de uma ordenança, porque eu tenho um plano de salvação naquela família. E eu cheguei, meu pai, todos nós eram católicos, de muita tradição, de muitos anos. Meu pai e minha mãe. Eu expliquei para ele biblicamente, não tirei na força nem na marra, na Bíblia mostrando. Ele falou: pode tirar, meu filho. E ele aceitou Jesus, batizou, Jesus curou ele. Ele viveu muito. Minha mãe ainda está viva, aos 94 anos. Visitei ela no final de semana passada no Paraná. Aleluia, louvado seja minha cidade de Alvorada do Sul. Pastor Marcelinho deve conhecer aqui naquela região ali. Aleluia, louvado minha mãe. Aleluia, ainda ela pega com 94 anos da harpa cristã. Ela tem aqueles cadernos do livro do círculo de oração que tem um 100 hino lá dentro, tudo que é hino. Ela vamos louvar esse aqui, meu filho. E ela louva. Foi a louvar, ela louva aquele hino ainda. Ela está esquecida de muita coisa, mas ela louva ainda o hino da harpa, porque eu sei que um dia, a qualquer momento, Deus pode tirar, pode recolher, mas a sua fé está lá, a semente está lá. A tua família deve manter a fé, a semente sendo regada pela oração, aleluia, e pelo seu compromisso, o seu exemplo de fé. Aleluia. Tua família foi criada por Deus, foi dada por Deus. Irmão, o que Deus criou, você sabe que vai ser alvo de ataque. Sempre foi, desde o princípio. Nós não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Tem um lado espiritual, mas tem um lado que nós temos que suportar algumas coisas para manter, aleluia, lutar pela família. Nós suportamos tudo, e às vezes qualquer vento, qualquer provação, aleluia, eu tenho uma outra, o segundo plano. Na família, Deus, ele só tem um projeto: é você e a sua esposa e seus filhos, seus familiares. Se o diabo quer estar pondo na tua mente para você abandonar, a partir de hoje, vai para a oração, porque esse pensamento vai cair por terra aqui hoje. Seu matrimônio vai ser renovado. Deus vai curar a família. Deus vai curar o teu casamento. Eu profetizo
mais nós vamos lutar, você vai lutar. Aleluia. E Deus vai sarar a tua terra. Labassuri me anda, rabachai. O diabo conseguiu seduzir, aleluia, enganar. E ali eles pecaram, desobedeceram a Deus. De forma resumida eu vou falar aqui. E foram expulsos do Éden. Aleluia. Adão, aquele casal, aquela família, a justiça de Deus obrigou a tirar ele do Éden. Deus sentenciou pela desobediência. Deus trouxe a sentença. Mas Deus também criou uma porta de escape através do sacrifício, porque agora o homem perde a comunhão, tudo que ele tinha ele perdeu. Meu irmão, quando o homem peca, ele perde. Você pode observar, a primeira coisa que ele perde é a família. A família começa a ser tocada, e o preço é muito grande. Deus perdoa, pastor, perdoa. Por quê? Aleluia. Deus perdoa, todo pecado é perdoável, mas as consequências é irreparável. Nós vimos, aleluia, a família de Davi. Meu Deus do céu. Porque Davi, ele cometeu um pecado conscientemente. E todo mundo conhece essa história. A Bíblia diz que as consequências veio porque Natan repreendeu e falou para ele: olha, o Davi, digno de morte, você fez algo que entristeceu a Deus. E ele conta uma parábola lá no Samuel. E você sabe que Deus falou assim: ó, o teu pecado foi perdoado, mas a espada não vai sair da tua casa. E não saiu. Qual foi as consequências? Davi tinha consciência. O pecado de Davi desencadeou uma série de eventos trágicos na sua família, incluindo o estupro de Tamar por Aminon, seu irmão. Depois a morte de Aminon por Absalão, seu irmão. A rebelião, olha, vai vendo, terceiro, a rebelião de Absalão contra seu pai, Davi. A morte dos filhos que foi fruto do adultério com Betseba, também vem a morte daquela criança. A morte de Absalão por ter rebeliado contra o seu pai. O pai de Davi, aliás, contra o pai de Davi. Absalão foi executado por Joabe, chefe do exército. A morte de Adonias foi executado também. Você vê as consequência. Porque às vezes um homem é iludido. Não vou pecar, depois Deus vai me perdoar. Isso é consequência de um pecado chamado adultério. Então cuidado, vigiai e orai. O perdão é possível, de Deus é possível, mas as consequências das nossas ações podem ser duradouras. E Davi sofreu. Um homem segundo o coração de Deus sofreu terrivelmente, aonde desencadeou todas as consequências sobre os filhos, as gerações, sobre a família. Foi ou não foi? Porque Deus falou assim: a espada não vai sair da tua casa. E não saiu. Foram vários anos, se não me engano foram 13 anos de guerra, até que Davi assumisse todo o reinado de Israel. Foi uma luta muito grande, e ele tinha essa consciência: eu estou pagando por aquilo que eu fiz. Aleluia, você sabe disso. Então toma cuidado. É só um alerta, um zelo. Deus, o pecado não se brinca com o pecado. Família que Deus te deu é teu maior patrimônio. Zela. Aleluia. Zela da tua esposa, zela do teu casamento, zela do teu esposo. Xarabacanto e decalabassúria. Eu falo com o amor de Deus. Eu sei que, aleluia, o ser humano é tentado todos os dias. O laço está armado para tentar nos seduzir, como a serpente seduziu lá no Éden. Aleluia, aleluia. Mas você foi escolhido. Você foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que
adiantar um pouco. Ali Adão e Eva foram expulsos do Éden. E a Bíblia diz que aquela família estava ali vivendo. Teve 2 filhos. Ela alcançou do Senhor. Eva alcançou do Senhor um varão por nome de Caim. E aí depois teve mais um filho por seu irmão Abel. Veja só as consequências. Agora a Bíblia diz que Abel era pastor de ovelha, Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa família que agora está sendo justificada ali por Deus através do sacrifício de animais, do sangue, que toda a remissão é através do sangue. Na antiga aliança, Deus já ali, lembramos que Deus vestiu eles com vestes de animais, Deus ofereceu ali tal oferta, agora através de sacrifício de animais, vai cobrir os seus pecados, para justificar. E a Bíblia diz, Deus abandonou? Não, a Bíblia diz aqui no capítulo 4, depois da queda, que ela alcançou do Senhor um varão. Mas aí, irmão, nós vimos que o Abel era pastor, Caim era lavrador. E eles trouxeram uma oferta para o Senhor. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Deus recebeu o culto de Abel. Ah, meu Deus. Mas para Caim, para a sua oferta não atentou. O Senhor irou-se fortemente e decaiu seu semblante. E a Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta de Caim. Aleluia. Deus não recebeu o culto de Caim. Irmão, aqui dá outra palavra da mensagem. Quando você vem aqui, você vem para cultuar a Deus. Deus tem que receber o meu culto. Deus tem que receber o nosso culto. O propósito da igreja é oferecer um culto a Deus. Nós podemos receber as coisas aqui, recebemos da parte de Deus, mas antes de qualquer coisa eu tenho que me preparar para vir trazer o melhor da minha alma, o melhor do meu espírito. Hoje é o domingo da família, eu tenho que trazer o melhor, oferecer o melhor para Deus. Ofereça o seu dia ao Senhor, consagra o seu dia ao Senhor. Hoje é domingo, vamos se preparar para oferecer o melhor para Deus. A motivação de você vir no culto é para oferecer o melhor para Deus. O culto racional. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem sacrifício, lamanto e devássia. O culto tem sacrifício, tem oração, tem renúncia, tem jejum, tem aleluia, tem meditação, tem consagração. Então vou oferecer o meu melhor, porque hoje eu vou lá para cultuar um Deus, eu vou oferecer para Deus, não vou lá para receber, eu vou lá para agradecer, e Ele pode dar, Ele pode. E a Bíblia diz que Caim se levanta contra o seu irmão Abel, dizimou seu irmão. Nós sabemos que, aleluia, foi uma tragédia naquela família, as consequências do pecado. Imagine Adão e Eva triste, perder um membro da família. Deus agora trata com Caim, marca ele. Mas a Bíblia diz, para adiantar, a Bíblia diz no capítulo 4 do Gênesis 25: e tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, chamou o nome de Sete. Fala comigo, Sete. Esse filho, porque disse ela, Deus, olha só como Deus é lindo, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Deus deu Sete, Deus deu. Irmã, esses filhos que são gerados dentro da casa de Deus, foi Deus que te deu. É uma semente que Deus fala, basúria, xarabacanto e mantoremanaia, serve a berevácia. Eu sei que é difícil para você, 9 meses, sofre, mas cuide com amor, porque foi Deus que plantou, que deu essa semente para você. E a Bíblia diz que Sete, o mesmo nasceu ali, um filho, chamou o nome de Enos. Aleluia. Enos nasce semente de Sete, filho de, aleluia.
Então começou a invocar o Senhor. Aleluia. Eita glória! Se Abel morreu, Deus levanta outra semente para dar continuidade. Deus não deixa a sua igreja, aleluia, sem adorar. Ele não deixa, aleluia, faltar adorador na terra. Aleluia, tem adorador aqui, levanta a mão e glorifica. Labassuri, micamba, rabassuria, rabassuria. A Bíblia diz que Enos, descendente de Sete, se Caim desandou, se Caim foi embora, se Caim foi a semente que não quis nada com Deus, mas Deus levanta Sete, e Sete gera Enos, e Enos começa a invocar a Deus. Agora no capítulo 5 nós vamos ver o livro da genealogia de Adão. Aleluia. Veja só, estes são livros das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, semelhança de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e abençoou e chamou o nome Adão, o dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos, um filho, a sua semelhança, a sua imagem, chamou o nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou Enos. Enos é aquele que deu continuidade. A tua semente, irmão, vai dar continuidade ao teu ministério. Por isso que nós temos todo o cuidado para não comprometer a minha geração. Eu tenho que andar na linha, pastor. Nós como líderes, pai de família, tem que andar, porque qualquer erro nosso nós comprometemos o futuro espiritual dos nossos filhos. Eles não podem até sair, podem até ir para o mundo, desviar, mas a semente, a bênção está sobre a tua cabeça e vai te abençoar a sua semente. É responsabilidade diante da minha geração. Eu estar na presença, eu estou abençoando meus filhos, meus netos, aleluia. A minha geração futura será abençoada também por minha obediência a Deus. Aleluia. Ser crente, irmão, não é só entrar na igreja, é muito mais. Aleluia. É honrar a Deus. Deus falou assim, 1 Samuel capítulo 2 versículo 1, que me honra eu honrarei. Deus agora levanta Enos invoca e dá continuidade à linhagem, e aí vai. E a Bíblia diz que, veja que esses homens dessa geração começou a viver bastantes anos, e nessa descendência de Enos gerou Cainã, e vem vindo, para resumir aí, foram todos os dias de Enos, 905 anos, gerou. Ali ele viveu, depois gerou Jared viveu e gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas, e vem vindo. A Bíblia diz que viveu Enoque 65 anos, gerou a Matusalém, Enoque, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 24: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si andou. Sabe quem é essa geração aqui? De Enos. Enos invocou o Senhor, e ele clamava o Senhor. A sua semente, a sua geração, aleluia, lá na frente, ele gera um filho, gera um descendente, talvez neto, Senhor. Mas ali ele andava com Deus, ele resgata a história do seu pai. Ele anda com Deus, e a Bíblia diz que esse homem não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A igreja do arrebatamento, ela tem que andar com Deus, porque a qualquer momento Deus vai tomar para si, Deus vai levar para si. Vale a pena renunciar, vale a pena negar a si mesmo, negar nossas próprias vontades, aleluia, sacrificar o Senhor, sacrificar a nós mesmos, nosso eu, nosso ego. Paulo vem falar disso, para servir a Deus, porque a nossa semente será abençoada, a semente do justo será abençoada na terra. Aleluia. O homem que mais viveu foi o filho de Enoque, descendente de Matusalém,
969 anos da descendência. Você pode ver que Enoque andava com Deus, cultuava Deus, enquanto Matusalém cuidava do corpo, Enoque cuidava da alma. É importante cuidar do corpo, mas tem que cuidar da alma. Nós somos espiritual e corpo. A Bíblia diz, Paulo diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. A santificação é Deus que faz. Espírito é Deus comunica com o homem. Alma, onde é o centro das nossas emoções e vontade. A conversão está na alma, irmão. Por isso que essa guerra que você passa no pensamento, pastor, mas é difícil. Mas sabe que você vence as tentações da alma? Porque a carne combate contra a alma. Quando você santifica, busca Deus, e Deus santifica a alma, os pensamentos ruins, malignos, são vencidos pelo Espírito, a mente de Cristo, os pensamentos de Deus, porque você consagra a tua vida a Deus, consagra o teu ambiente que você vive a Deus, aleluia. A sua fala passa a ser diferente, não sai qualquer palavra que você fala, não é qualquer coisa que você vai pronunciar, porque você está vigiando, porque a tua alma agora ela está consagrada, está santificada, aleluia. Ela começa no Espírito, passa pela alma e termina no corpo. Cuidado, aleluia. Então série da tua alma, como eu vou zelar, pastor? Aí você vai ter que, é aquela campanha que o pastor falou, vai ter que buscar a Deus. Tem um texto que eu, 2 Crônicas 7,14, que eu sempre uso. Se o meu povo, esse texto é atual mais do que nunca, é hoje, é para hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, humilhar. Eu pesquisei o significado da palavra humilhar. É rente ao chão, descer, abaixar, rente ao chão. Você já entendeu o mistério? Baixar é se humilhar, a cara no chão. Tem uma palavra em Lamentações de Jeremias, põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Humilhar, se o meu povo, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Tem que ter a oração para santificar a alma, o espírito, alma e corpo. Terceiro, aleluia, louvado seja Deus, é humilhar, orar, buscar a minha face, é trazer Deus para perto de você. Ah, pastor, mas eu consegue. É você consagrar a tua vida. Se você postar, se você, aleluia, jejuar, se você orar, se você meditar na palavra, você vai trazer Deus para perto de você. Você não vai conformar com a mesmice de sempre. Não, eu quero ser diferente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito vai vir se você chamar. Porque a Bíblia diz na carta de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É eu que tenho que chegar e Ele vem. Quando eu chegar, Ele vem. Quando eu chegar, Ele vem. Quando eu chegar, Ele vem. Ai, calabaçuri, me Enoque, ele se achegou para perto, trouxe Deus para perto. E da descendência de Enoque, a Bíblia diz no capítulo 5 ainda: e foram os dias de Matusalém, aleluia, 969 anos e morreu. Viveu Lameque, 180 anos, gerou um filho e chamou o nome de Noé. Chegamos no Noé. A Bíblia diz que Noé, para resumir aqui, andava com Deus. A Bíblia diz que Noé era da idade de 500 anos e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus viu nessa geração corrompida um homem justo, aleluia. No capítulo 6, onde lemos, a Bíblia diz, porque Noé, ele dá continuidade. Você viu, começou lá no Enos, passou por Enoque, passou, chegou até Noé. A sua geração vai ser assim. Se você for fiel aqui, pai e mãe, casal, família, paga o preço pela sua geração. Ande na presença, não escandalize o Evangelho. Porque tudo é perdoável, mas as consequências, como eu falei de Davi aqui, foi terrível. Por isso que eu falei de Davi. É um homem honrado, mas teve um escorregão.
Os filhos, ele sofreu e os filhos. Porque qual pai que não sofre pelos filhos que Davi veio passar o que passou? Ah, pastor, mas a salvação individual, mas o mundo espiritual, irmão. A família está ligada, está conectada. Você pode ver, Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Está lá. Mas pastor, não sei, Jesus quebrou, você é salvo. Mas o mundo espiritual tem coisas nos portais abertos que o diabo vai perseguir. Se você pegar, desobedecer, desonrar. Eu vi um pastor essa semana, eu fui visitar ele. Eu fui na igreja de fulano assim, mas não tinha aniversário de igreja, não tinha uma alma. Aí Deus falou, por que Deus? Ele começou a orar, perguntando, porque esse fulano desonrou meu nome. Então honra Deus, honra a sua família, honra a esposa, honra o seu esposo, esposa, honra, vice-versa. Aleluia. A Bíblia diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Em sua geração. Onde começou a geração de Noé? Lá atrás. Eu comecei a orar a raiz do meu pai, da minha família. Eu orei quebrando toda a maldição, pedindo perdão pelos pecados dos meus pais. É bíblico isso aí. Tem pastor que não aceita isso, pastor. Mas é bíblico. O que Daniel fez? Lê lá no cativeiro. Lê lá o que Neemias fez. Nossos pais pecaram. Olha, Lamentações. Eu vou ler a Bíblia. Lamentações, capítulo de número 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existe, e nós levamos as suas maldades. Geração comprometida pelos erros dos pais. Aí eu, como filho, meu pai nasceu no berço do catolicismo, da idolatria. Um cearense, pensa num cabra trabalhador, criou 12 filhos no cabo da enxada, honrou a mulher e a esposa. Mas eu comecei a estudar a raiz genealógica da família. Tinha coisas, muito sangue inocente derramado. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu dobro meu joelho. Falei, Deus, eu não quero que atinja a minha geração, meus filhos. Quebra toda a maldição, perdoa as iniquidades, perdoa os pecados, santifica a minha casa, a minha família. Eu comecei a orar e jejuar, aleluia. E outra, a guerra é travada, pastor. Entra nessa guerra para tu ver se... Porque eu amo minha família, eu amo meus netos, eu amo meus filhos. Você ama teus filhos, ama ou não ama? Ama de verdade e paga o preço. Eu fiz isso. Lamanda rabassuri bicanda rabacheia. Levanta a ramassura. Você vai ver Daniel orando, pedindo perdão. Você vai ver Neemias, esses homens que foram. Mas nós estamos na nova aliança, pastor. Estamos na nova aliança. Mas a palavra de Deus é palavra de Deus. O dízimo também é lá na antiga aliança. E nós dizimamos. A oferta é lá na antiga. Nós ofertamos e devemos dizimar. E devemos ofertar. Devemos semear. Mas tem coisa que tem preço que devemos pagar pela nossa família. Para nos remir de toda injustiça, de todo ato de injustiça cometido. Porque nós somos herdeiros. E a herança do pai não vem só material, dinheiro. Os filhos recebem a herança, vem espiritual, anda junto, pastor. É a mesma coisa. Pode meditar e perguntar para Deus. Eu sei que tem coisas que Deus quebra, anula tudo. Porque nós, quando aceitamos Jesus, tem aqueles irmãos que avançam na oração, no jejum, Deus vai quebrando. Mas tem coisas que tem que ser ministradas. Tem pessoas que eu e a Thaís, a minha filha, atendeu. Vou falar abertamente aqui, pastor. Família, que mulheres na infância foram abusadas e carregam um trauma. É missionária, prega a palavra e carregava um trauma terrível na alma. E nós ministramos a oração, liberou o perdão, oramos, expulsamos os demônios no mundo espiritual, quebramos tudo aquilo. E a mulher foi restaurada, mesmo fazendo a obra, porque carregava um trauma da infância.
Tem pessoas que carregam na alma e não se abrem, porque, aleluia, uma que pastor, a maioria dos pastores não acredita. Não, mas já aceitou Jesus, já está tudo resolvido. Está resolvido, está salvo sim, mas carrega traumas na alma, feridas que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser curadas. E hoje Jesus vai curar, aleluia, se você crê aqui nessa noite. Arabacanto e devasio. Pessoas que vêm da Umbanda, da macumbaria, aleluia, pastor, meu Deus do céu, essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser curadas, precisam ser ministradas. Não é só aceitar Jesus, a libertação é um processo, e o pastor sabe disso. Arabacanto e devasio. Olha o que diz o Salmo 128, aleluia, aleluia, falando de família. Bem-aventurado o homem que anda os seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será a mãe, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, a tua mesa. Hoje eu vi aquela mesa lá, pastor, aleluia, os irmãos sentados. Olha aí o que é família nos domingos, sentando, comendo junto, aleluia. Eu vi o pastor Marcelinho com o seu filho, com a sua netinha, aleluia, com a sua nora, aleluia, ali sentado. Eu falei, olha a palavra cumprida aí, aleluia, os teus filhos, a tua mulher, a irmã Denise sentada junto, a tua mulher, depois o teu filho, a tua nora, daqui a pouco vem a neta, aí está escrito aqui, eis que essa e verá os filhos dos teus filhos. Eu abençoo a geração que vem aí, eu abençoo a geração que vem aí, eu abençoo a geração que vem aí. Senta na mesa com a sua família para conversar, para dialogar. Senta na mesa, esquece um pouco o celular, deixa, agora é hora de nós conversar. Vamos para o lado aqui. Alai, candarábia, xarabacantui. Papel do pai na família. Oh, irmão, o papel do pai é o líder, o pastor leu aqui, cabeça. O papel do pai, o pai dá direção, o pai dá limite, o pai dá proteção, o pai dá provisão. Quando o pai se ausenta, sai de cena, a família está desintegrada. A mãe e o pai têm seus papéis dentro do lar. O pastor falou da submissão. Submissão não é por imposição, como aqueles ignorantes, achando que está sendo santo, agredia a mulher com palavras, você tem que ser, mas não fazia nada para ter o carinho da esposa e dar o carinho, o amor para ela. Vê Jesus, aí perde o casamento. Então, irmão, nós estamos vivendo época onde as crianças, é isso que o diabo está trabalhando, órfãos de pai vivo. Vai vendo? Além de ser separado, tem órfão de pai vivo. Agora vai pegar muita gente aí, porque o pai, eu estou cheio, eu estou com compromisso, sabia, ali não tem tempo para conversar com o filho, com a filha. E sabe que tem que haver uma reconciliação de pai e filho, sabia disso? Eu pedi perdão para minhas filhas, porque eu ocupei muito tempo no meu ministério. Estou pregando o que eu vivi aqui. E minhas filhas carregavam filha de pastor, os meus 3 filhos. Eu pedi perdão para eles, porque às vezes a gente não tinha tempo, se matava na obra e não dava tempo para os nossos filhos. E eles cresceram um pouco revoltados. Eu falei, me perdoa. E a Bíblia fala isso, irmão. O último versículo da Bíblia da Antiga Aliança, vamos ler. Você entendeu o mistério? Malaquias, só vai falar de dízimo? Não. Quando se lê, fala de Malaquias, o povo até assusta, né? Aleluia, vê lá. Capítulo 4, versículo 6. O último versículo. Depois vem o silêncio de Deus profético. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Olha. Malaquias 4, 6. Deu para entender aí, irmão? Aleluia. Converterá o coração do pai aos filhos.
Aí que acontece, 400 anos depois, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, lê lá. Lucas, capítulo de número 1, falando do homem que Deus levanta, o filho de Zacarias com Isabel, e diz assim: irá diante dele no espírito da virtude de Elias. Está falando de João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências do justo, para com fim de pregar, de preparar o Senhor o povo bem disposto. Essa profecia de Malaquias está aqui em Lucas. Quando João inicia o ministério, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. A mesma mensagem de Malaquias. Você já pediu perdão para o seu filho? Já reuniu sua família? Porque o déficit de atenção, a orfandade, às vezes não está na morte, às vezes tem muitos pais órfãos, tem muitos filhos órfãos de pai vivo, que nunca conversou com o filho, nunca dá um abraço, nunca falou que eu te amo. Eu amo você, meu filho. Eu amo você, minha filha. Eu quero que você sinta o abraço do Pai espiritual nessa noite. Aleluia. Eu até ministrei muitas pessoas que nunca recebeu um carinho, nunca recebeu um abraço. Eu abracei muitos jovens, muitas pessoas, para liberar o perdão, porque nunca eu me colocava no lugar do Pai, na figura do Pai, ministrando sobre eles. Porque, mas o Pai é durão, não tem essa com o Espírito Santo quebranda. Sente-se abraçado pelo Espírito Santo. Por que que tem homens que tem dificuldade de relacionar com o Espírito Santo? Porque não teve ausência, porque não consegue comunicar com Deus, tem dificuldade de crer, porque a ausência do Pai foi só a mãe que cuidou. O Pai nunca participou na presença, com a sua presença. Isso traz trauma, traz dor, traz abandono. E hoje Deus vai curar a família. Eu vou encerrar já. Deus quer curar a família, Deus quer curar a sua casa. Aleluia, Deus está presente nesta casa. Aleluia, a família é um projeto de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A família é o principal canal pelo qual Deus nos abençoa. Fala comigo, a família é o principal canal pelo qual Deus nos abençoa. Deus quer sarar sua visão familiar, e para sarar o seu relacionamento com Deus, Deus tem que sarar sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo vem lutando para destruir o seu relacionamento com Deus, destruindo o seu relacionamento com a família. Então vamos se humilhar, se for preciso, vamos reconciliar, e Deus vai restaurar, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer saúde na família. Salmo 68, versículo 5: Deus quer que o solitário viva em família. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Estou encerrando já, faltam 3 minutos, pastor. Capítulo 5, verso 8. Leiamos comigo, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meu Deus, tem cuidado da sua família, irmão. Cuidado não é só dar presente e fazer tudo o que quer. Você tem que pôr limite nos filhos, tem que pôr limite nas crianças, sim. Tem que aprender a dizer não. A maioria dos jovens que estão no tráfico, nas drogas, porque o pai dentro de casa, a mãe dentro de casa não dizia não para os filhos, não confrontava os filhos. Confronta hoje, porque amanhã eles vão crescer e eles vão entrar numa sociedade corrompida, e eles precisam ser confrontados. Eu nunca fiquei com mágoa do meu pai e da minha mãe. Eles eram analfabetos, não estudou, mas criou os 2 filhos aqui, ó. Todos estão vivos, todos casados. Só um que está solteiro. E todos honraram meu pai e minha mãe com dificuldade.
Quem cuidou deles na velhice foram os filhos. Tá cuidando, as filhas estão cuidando da minha mãe. E pensa numa mulher brava. Eu nunca, não sei, me tem mágoa. Eu não gosto, não. Meu pai usava era o chicote mesmo naquela época. Hoje não pode, né? Então usa autoridade. Nós trabalhávamos na roça. Aos 7 anos, aos 8 anos, eu lembro que nós ia arrumar, meu pai arrumava café, nós ia limpar tronco, de riçar café. As crianças dentro de casa ficam 24 horas, não faz nada. Você precisa fazer alguma coisa. Manda o teu filho arrumar, ajudar a limpar a casa, varrer o chão. Dê alguma função para ele. Aleluia. Faça, usa a autoridade de pai e de mãe, para que você não perca ele amanhã. Quem educa não é a igreja, quem educa são os pais. A responsabilidade, os cuidados são os seus. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Eu tenho uma responsabilidade como pai. Você também tem. Pai e mãe têm a responsabilidade. Talvez dói essa palavra, mas o remédio é amargo, mas cura. Se você põe em prática, aleluia. E sua criança vai crescer. Na escola eles vão aprender de tudo. Ensina. Lá em Lins nós estamos com um problema terrível nas escolas, principalmente na área da sexualidade. Meu Deus do céu. E você precisa, mãe, ensinar sua filha. Pai, ensina seu filho a amar a Deus. Não impõe coisas, julgo nos seus filhos, julgos que pesa sobre eles. Criança é criança, irmão. Eles precisam ter limite, precisa. Mas você não põe julgo religioso sobre ele. Só ensina o amor, o amar a Deus, o carinho, e vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé, que já deu a hora, 21 horas em conta ali no redor da igreja. Eu quero orar, vai dar 21 horas em 1 minuto. Eu vou orar pela família, para Deus curar. Fala assim comigo: meu maior patrimônio é a minha família. Eu quero orar por vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor nunca quebrou o princípio da família. A família continua mesmo. Nós não podemos quebrar os princípios que o Senhor ensinou lá no Éden, os valores que recebemos da família, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, traz cura no casamento, traz cura no matrimônio. Traga cura na família, papai querido. Traga restauração. Oh, Rabachuri, Micanda, Rabachanda, Rabassuia, Labaiandéria, Fácia, como núbia, Andefai, Xarabacantuí, Devassia, Imanarabi, Andefai, Xarabacantuí, Devassia, Subnigiá, Serebanaia, Remancho, Kenaravasélia. Traz a cura, traga a saúde, traga o livramento, traga a proteção, traga, Pai, a cura no casamento. Reconstrói, Pai. Oh, Senhor, a vida, o amor não é só sentimento, é decisão, é cuidar, Pai, é prover. Aleluia. Alabassuri me canta, alabaxandaraia. Oh, aleluia. Nós abençoamos as nossas crianças, nós abençoamos nossos filhos, nós abençoamos nossos netos, nós abençoamos os pequeninos. Alabra subiande cai. Dá um abraço aqui no pastor. Alabra ande fácil como nube ande comia. Remancho penaravassai. Vai curando, vai trazendo saúde, vai trazendo restauração. Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos. Alabra subi candarabia sé, candarabia surianda laia. Vai curando o casamento, vai curando as famílias, vai curando os lares, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as algemas, vai trazendo restauração, vai trazendo cura, libertação, ó Pai. Eu abençoo, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse casamento, eu abençoo esse matrimônio,
Eu abençoo essa família. Irmãos, se você está passando luta na tua casa, no teu casamento, na tua família, ora, busca a presença de Deus, conversa com a liderança e ora, porque Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai sarar. Seja prudente, seja vigilante, vigia com as palavras, porque as palavras abrem portais. Aleluia, a Bíblia diz que pelas palavras são justificados e pelas palavras serão condenados. Então vigia com as palavras e receba de Deus a proteção, a habilidade sobre a família. Receba a unção sobre a família, em nome de Jesus. Amados e queridos, que palavra, hein? Para os nossos filhos, para a esposa, para o esposo. É um recado muito forte de Deus. Essas crianças serão futuros profetas do Senhor, né? Serão bênçãos. Fala, Senhor, profetiza agora na vida do seu filho. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus netos são heranças do Senhor. A minha esposa é herança do Senhor. O meu esposo é herança do Senhor. As irmãs falam, todos dentro da família, em nome de Jesus. Pode tomar assento só um pouquinho, irmãos, por favor. Ontem era para ter